No convento onde servi durante anos, havia um sótão que quase nunca era visitado. Era um lugar escuro, repleto de objetos antigos, móveis cobertos por lençóis, livros empoeirados e relíquias que haviam pertencido às irmãs que viveram ali há décadas. Entre esses itens, havia um espelho grande, com uma moldura dourada, ornamentada com figuras angelicais. Apesar de sua beleza, o espelho era motivo de muitas histórias, algumas vezes de temor. As irmãs mais velhas nos advertiam a nunca nos demorarmos olhando para ele. Esse espelho tem uma história triste e perigosa, diziam. Uma vez, ele refletiu algo que não era deste mundo. Eu nunca acreditei muito nessas histórias. Pensava que eram apenas lendas para evitar que mexêssemos nas coisas velhas do sótão. Até o dia em que eu mesma vivi algo que nunca esquecerei. Era uma tarde chuvosa e eu havia subido ao sótão em busca de um livro antigo que a Madre Superiora me pedirá. Enquanto procurava entre os objetos, meus olhos foram atraídos pelo espelho. Ele estava parcialmente coberto por um lençol branco, mas o suficiente do vidro estava à mostra para refletir o ambiente sombrio ao redor. Algo naquele reflexo parecia errado. Eu não sabia dizer o que era, mas senti um calafrio subir pela espinha. Tentei ignorar o desconforto e continuei procurando o livro. Quando finalmente o encontrei, virei-me para sair, mas um movimento no reflexo do espelho chamou minha atenção. Congelei no lugar. Não havia mais ninguém ali, mas no vidro, vi o que parecia ser uma sombra cruzando atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas o sótão estava vazio. Meu coração começou a acelerar. Contra meu próprio instinto, me aproximei do espelho. Olhei para o reflexo, tentando convencer a mim mesma de que havia imaginado aquilo. No entanto, quanto mais eu olhava, mais o espelho parecia vivo. As sombras no vidro tremulavam de maneira sutil, como se o reflexo não fosse apenas uma reprodução do sótão, mas outra dimensão, distorcida e sombria. Então, aconteceu. No vidro, vi o que parecia ser uma freira. Seu rosto estava coberto por um véu, e ela estava imóvel, parada no canto do espelho. O problema era que, ao me virar para o canto correspondente do sótão, não havia ninguém ali. Olhei novamente para o espelho, e ela ainda estava lá. O véu cobria todo o seu rosto, mas, mesmo assim, eu podia sentir que ela me observava. Tentei me afastar, mas não conseguia desviar os olhos. O ambiente parecia mais frio, e o ar ficou pesado. Foi quando ela se moveu. Lentamente, ela começou a levantar a cabeça, revelando o que havia por baixo do véu. O rosto dela era errado. Não era um rosto humano. Parecia deformado, com olhos negros que pareciam sugar toda a luz ao redor. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Ainda assim, eu podia sentir o grito dentro da minha cabeça, um som agudo e doloroso que parecia rasgar meus pensamentos. Aterrorizada, dei um passo para trás e tropecei, caindo no chão. O impacto me fez soltar o livro que eu segurava, e ele escorregou até os pés do espelho. Quando olhei novamente, a figura estava mais perto, como se tivesse atravessado parte do vidro. Suas mãos, ossudas e pálidas, pareciam tocar a superfície do espelho, tentando sair. Gritei, mas minha voz soou fraca, abafada, como se o ambiente ao meu redor estivesse sendo sugado para dentro daquele reflexo maligno. Fechei os olhos e comecei a rezar desesperadamente, pedindo proteção divina. Minhas mãos tremiam enquanto fazia o sinal da cruz. Quando abri os olhos novamente, a figura havia desaparecido. O espelho estava apenas refletindo o sótão novamente, mas o ar ainda parecia carregado de algo sombrio.
Saí correndo do sótão e fui direto para a Madre Superiora, contando tudo o que havia acontecido. Ela ouviu atentamente, com uma expressão grave. Depois que terminei, ela segurou minhas mãos e disse: "Você viu a irmã Clara?" Perguntei quem era, e ela explicou que, décadas antes, a irmã Clara havia sido uma das freiras mais devotas do convento. No entanto, ela começou a se afastar da fé, fascinada por práticas ocultas. Diziam que ela passava horas no sótão, olhando para aquele espelho e falando com algo que ninguém podia ver. Um dia, foi encontrada morta diante dele, com uma expressão de terror gravada no rosto. Depois daquela noite, decidi nunca mais subir ao sótão. O espelho foi coberto novamente e permanece lá, intocado. Mas, às vezes, quando passo pelo corredor que leva ao sótão, sinto a mesma presença fria e sufocante. E, em minhas orações, peço que a alma de irmã Clara encontre a paz, longe daquele espelho amaldiçoado. Desde que entrei no convento, a missa noturna sempre foi o momento mais especial do dia. Era um momento de reconexão, quando o silêncio da noite se unia às orações, criando uma atmosfera de paz. Mas naquela noite, algo estava diferente. Eu podia sentir no ar. Era como se a capela respirasse um peso invisível. Tudo começou de forma rotineira. As freiras caminhavam em fila, segurando suas velas, enquanto o padre preparava o altar. As sombras das chamas dançavam nas paredes, e o som dos cantos ecoava suavemente pelo espaço. No entanto, eu percebi que as velas tremulavam de forma estranha. Não havia vento. Eu notei isso, mas preferi ignorar. Às vezes, coisas pequenas passam despercebidas. Quando o padre começou a consagração, o inesperado aconteceu. O véu branco que cobria a imagem da Santa Padroeira se rasgou sozinho. Não foi um rasgo lento, como se o tecido estivesse velho. Foi um rasgo rápido, violento, como se algo invisível tivesse puxado com força. O som foi alto e seco, interrompendo as orações. Todos ficaram imóveis. Um silêncio aterrador tomou conta da capela, quebrado apenas pelo eco do tecido caindo no chão. O olhar de todas as freiras se voltou para a santa. A imagem parecia inalterada, mas havia algo perturbador nela. Seus olhos, que antes pareciam suaves, agora tinham um brilho estranho, quase como se estivessem vivos. Algumas freiras começaram a rezar mais fervorosamente, enquanto outras apenas olhavam, paralisadas. Eu, por outro lado, estava inquieta. Decidi me aproximar do altar para examinar o que havia acontecido. Meu coração batia acelerado enquanto eu caminhava lentamente. Quando cheguei perto da imagem, senti um frio inexplicável. Era como se o ar ao redor dela estivesse gelado, muito diferente do resto da capela. Ao olhar para o véu rasgado no chão, percebi algo que me deixou arrepiada. Ele estava manchado. Não era cera de vela ou sujeira. Parecia sangue. Voltei para meu banco, tentando não atrair atenção, mas meu rosto devia denunciar o que eu sentia. As freiras mais velhas começaram a cochichar entre si, e a missa foi encerrada de forma abrupta. Quando voltamos ao dormitório, algumas freiras se reuniram para rezar, enquanto outras, incluindo eu, tentaram dormir, mas o sono não veio. Naquela mesma noite, fui acordada por um barulho estranho. Era como o som de passos leves no corredor, mas não era comum ouvir alguém andando tão tarde. Olhei para o relógio, 3 da manhã, o horário conhecido por muitos como a hora morta. Pensei em ignorar, mas a curiosidade foi mais forte. Levantei-me e abri a porta com cuidado. O corredor estava escuro,
iluminado apenas pelas velas fracas que ainda queimavam nos castiçais. Caminhei lentamente em direção à capela. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar no silêncio. Quando cheguei, vi algo que me paralisou. A imagem da santa estava coberta de novo, mas o véu não era o mesmo. Era preto, como se tivesse sido colocado às pressas. E, ao redor do altar, havia sombras que se moviam de forma irregular. Não eram humanas. Suas formas eram distorcidas, como se fossem reflexos em um espelho quebrado. De repente, ouvi um som vindo de trás do altar. Era um choro baixo, feminino, carregado de dor. Minha primeira reação foi correr, mas meus pés pareciam grudados no chão. Quando o som aumentou, percebi que ele vinha da própria imagem da santa. O choro se transformou em uma risada grotesca que ecoava por toda a capela. Foi então que vi. Os olhos da estátua estavam agora completamente negros e sangue escorria por seu rosto. Corri para o dormitório, trancando a porta atrás de mim. Tentei rezar, mas as palavras não saíam. O medo era paralisante. Na manhã seguinte, contei o que aconteceu para as outras freiras, mas elas evitaram falar sobre o assunto. Foi então que uma irmã mais velha me chamou em particular. Ela parecia preocupada, quase assustada. Há algo que você precisa saber, ela disse. Este convento tem uma história sombria. Há décadas, uma das freiras realizou rituais proibidos aqui. Ela dizia que queria libertar a alma de um parente, mas acabou invocando algo que nunca deveria estar neste lugar. O véu da santa foi usado como parte do ritual, e desde então, coisas estranhas acontecem. Ela me contou que, a cada certo número de anos, eventos como aquele se repetiam, e sempre começavam com o véu sendo rasgado. Naquela noite, o convento trouxe um exorcista. Durante as orações, os fenômenos ficaram ainda mais intensos. As velas apagavam sozinhas, portas batiam, e o choro voltou, alto e ensurdecedor. O padre, firme, continuou o ritual. Quando ele aspergiu água benta na estátua, ouviu-se um grito tão agudo que parecia não ser humano. Foi como se o próprio prédio tremesse. Depois de horas, o ritual finalmente terminou. O véu foi trocado e o altar abençoado, mas o silêncio que se seguiu foi pesado. Mesmo com as bênçãos, todas sabíamos que algo sombrio ainda habitava aquele lugar. Desde então, as missas noturnas nunca mais foram as mesmas, e a capela se tornou um lugar onde a paz parecia inalcançável. Quando entrei para o convento, sabia que teria que me adaptar a uma nova rotina. Orações diárias, trabalho silencioso e um ambiente onde a paz deveria reinar. No entanto, desde o início, havia algo no ar, algo que não era mencionado abertamente, mas que se podia sentir. O convento, com suas paredes antigas e corredores estreitos, parecia carregar mais do que apenas o peso do tempo. Eu comecei a notar algo estranho durante as noites, especialmente quando tudo ficava em silêncio. Havia um som que não deveria estar ali, um sussurro baixo, quase imperceptível, mas constante. Às vezes, parecia vir das paredes. Outras vezes, era como se estivesse bem atrás de mim. As outras freiras diziam que era o vento ou minha imaginação, mas eu sabia que não era. Era algo mais. Certa noite, durante as orações, algo inusitado aconteceu. Enquanto o grupo recitava os salmos, o som de passos ecoou pelo corredor que levava ao porão. O problema era que ninguém estava lá. Todas nós estávamos reunidas na capela. O silêncio que se seguiu foi opressor. As freiras mais velhas se entreolharam, mas continuaram a rezar
como se ignorar aquilo fosse a única solução. Decidi investigar, não por coragem, mas por uma mistura de curiosidade e inquietação que não me deixava em paz. Esperei que todas fossem dormir, munida apenas de uma vela. Fui até a entrada do porão. O lugar sempre fora evitado. Era escuro, úmido, e havia histórias de que, no passado, ele havia sido usado para penitências severas, quando práticas mais rígidas eram comuns no convento. A porta do porão rangeu ao ser aberta. Um vento frio subiu as escadas, apagando minha vela. Eu quase desisti naquele momento, mas algo me chamou. Era o som. Os sussurros estavam mais altos agora, como se me convidassem. Peguei fósforos que tinha no bolso e acendi a vela novamente. Desci os degraus lentamente, sentindo o coração acelerar a cada passo. O porão era ainda mais sombrio do que eu imaginava. As paredes eram de pedra, úmidas e cobertas de mofo. O ar era pesado e o cheiro de coisas antigas impregnava o ambiente. No entanto, o que me chamou a atenção foi algo no fundo do cômodo, uma porta. Era pequena, de madeira envelhecida, e parecia estar trancada há anos. Mas os sussurros vinham de lá. Eu podia ouvir claramente. Ao me aproximar, percebi marcas na madeira. Não eram simples arranhões. Pareciam palavras, mas estavam tão desgastadas que era impossível lê-las. Coloquei a mão na maçaneta e, para minha surpresa, a porta se abriu com facilidade. Atrás dela, havia uma sala ainda menor, com um altar improvisado e algo que parecia um diário, repousando empoeirado no centro. Quando toquei o diário, senti um frio intenso subir pelo meu braço. Não era uma sensação normal. Era como se algo estivesse me avisando para parar, mas eu ignorei. Abri o caderno e as primeiras páginas estavam ilegíveis, mas logo comecei a entender o que estava escrito. Era o relato de uma freira que viveu ali há décadas. Ela falava de visões, de vozes que a chamavam durante a noite e de um ritual que havia sido realizado naquele porão. Um ritual que, segundo ela, deveria trazer paz ao convento, mas que deu errado. As últimas palavras no diário me deixaram paralisada. Eu os libertei. Eles nunca irão embora. Foi então que ouvi. Não eram mais sussurros. Era uma risada baixa, gutural, que parecia vir de todos os lados. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. A vela em minha mão começou a tremular e, de repente, apagou. O breu tomou conta do lugar e senti como se algo estivesse se aproximando. O ar ficou pesado, quase impossível de respirar. Em desespero, corri para fora do porão, tropeçando nos degraus e deixando o diário para trás. Na manhã seguinte, contei às outras freiras o que aconteceu. Algumas me ignoraram, dizendo que eu estava sendo influenciada por superstições, mas uma das freiras mais velhas, irmã Amélia, me chamou de lado. Ela parecia assustada, mas não surpresa. Você não deveria ter ido lá, disse ela. O porão foi lacrado por um motivo. Há décadas, uma das freiras tentou algo proibido. Ela acreditava que podia conversar com os anjos, mas acabou atraindo outra coisa. Desde então, as vozes nunca pararam. Irmã Amélia me contou que, de tempos em tempos, as vozes ficavam mais fortes. Sempre que alguém tentava interagir com elas, as coisas pioravam. E agora, eu tinha despertado algo. Naquela noite, o convento foi tomado por uma série de eventos inexplicáveis. Velas apagavam sozinhas, objetos caíam sem motivo, e as freiras começaram a relatar pesadelos com figuras sombrias. O padre responsável foi chamado e decidiu realizar uma bênção no porão. Durante o ritual,
O padre parecia nervoso, mas determinado. Ele aspergia água benta nas paredes enquanto rezava. De repente, ouvimos um grito agudo, vindo da pequena sala onde eu havia encontrado o diário. Era um som que não parecia humano. O chão tremia e o ar ficou denso, como se o próprio ambiente estivesse tentando nos expulsar. Quando o ritual terminou, o padre nos disse que o mal havia sido contido, mas eu sabia que isso não era verdade. Desde aquele dia, os sussurros não cessaram. Pelo contrário, eles ficaram mais frequentes, como um lembrete de que algo sombrio ainda habitava aquele lugar. Sempre ouvi dizer que, em momentos de grande aflição, milagres podem acontecer, mas nunca imaginei que pudesse presenciar algo que, até hoje, não sei se foi uma manifestação divina ou o aviso de algo muito mais sombrio. Quando entrei para o convento, sabia que minha vida mudaria. Eu era uma jovem em busca de propósito, e a vida religiosa me parecia um caminho de paz e significado. O convento em que vivi ficava em uma região isolada, cercado por colinas e árvores que balançavam ao vento, como se sussurrassem segredos antigos. No centro do pátio principal, havia uma estátua de Nossa Senhora das Dores, uma obra belíssima, mas que sempre me causou certo desconforto. Seu olhar parecia seguir qualquer um que passasse, transmitindo uma mistura de tristeza e severidade. A rotina do convento era tranquila, mas naquela semana algo mudou. As freiras começaram a comentar sobre estranhos acontecimentos. Velas que se apagavam sozinhas durante as orações, portas que pareciam se abrir e fechar sem vento algum, e, o mais inquietante, sussurros que alguns de nós ouvíamos nas madrugadas. O ambiente, antes calmo, estava tenso, carregado. Tudo chegou ao auge em uma sexta-feira. Lembro-me bem porque era o dia em que fazíamos vigílias de oração, pedindo proteção e bênçãos. A chuva caía torrencialmente e os trovões ecoavam como um aviso. A capela estava quase cheia, mas o clima parecia denso, como se algo invisível estivesse nos observando. Durante a oração, uma das freiras mais jovens, Irmã Clara, começou a se contorcer no banco. Sua respiração ficou ofegante e ela deixou escapar um som que parecia um lamento, mas logo se transformou em um grito. Todas nos levantamos, assustadas. O padre, que estava conduzindo a vigília, correu até ela, enquanto algumas freiras tentavam segurá-la. Mas a força que ela demonstrava era anormal. Uma força que, para uma mulher tão pequena e frágil, não fazia sentido. Enquanto tentavam acalmá-la, o barulho mais estranho começou a ecoar pela capela. Um som que parecia ser de choro. Era um som baixo, mas contínuo, vindo do pátio. O padre parou, olhou para nós e, hesitante, foi até a porta. Algumas de nós o seguimos. Quando saímos, o vento frio e a chuva intensa nos atingiram, mas isso não foi o que nos deixou paralisadas. A estátua de Nossa Senhora estava chorando. Gotas escorriam de seus olhos, mas não eram de água da chuva. Eram lágrimas vermelhas, como sangue, misturando-se com a água que caía do céu. O padre imediatamente começou a rezar, mas sua voz estava trêmula. Algumas freiras caíram de joelhos, enquanto outras murmuravam orações desesperadas. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais assustador. Um som grave e profundo, algo que parecia vir do interior da terra, tomou conta do ambiente. Era como se o próprio chão estivesse gemendo. De repente, as portas da capela se fecharam com força. O vento ficou mais forte e as luzes das velas que iluminavam o altar se apagaram, deixando tudo em completa escuridão. Apenas os relâmpagos iluminavam o ambiente por breves segundos.
revelando rostos assustados e olhares perdidos. Quando finalmente conseguimos voltar para dentro, encontramos irmã Clara caída no chão, inconsciente, mas aparentemente em paz. O padre, desesperado, pegou água benta e começou a aspergir em todos os cantos da capela, rezando em voz alta. Ele nos mandou rezar também, formando um círculo em volta de irmã Clara. Foi uma das orações mais longas e intensas da minha vida. Depois de um tempo, o ambiente começou a se acalmar. O vento cessou, as portas pararam de bater e as velas voltaram a se acender sozinhas. No entanto, o padre nos disse que aquilo não era o fim. Ele acreditava que algo havia sido despertado e que precisávamos estar preparadas para qualquer coisa. Na manhã seguinte, quando a chuva finalmente parou, fomos até a estátua. Não havia mais sinais das lágrimas, mas marcas escuras, como veias, tinham se formado ao redor dos olhos da imagem. Decidimos limpar a estátua e continuar nossas orações, mas o que aconteceu naquela noite nunca foi esquecido. Irmã Clara, depois de acordar, disse que não se lembrava de nada, mas confessou que, nos dias anteriores, vinha sentindo uma presença constante, algo que parecia observá-la e que, às vezes, a chamava pelo nome. Ela não sabia dizer de onde vinha, mas tinha certeza de que não era algo bom. O padre trouxe outros clérigos para abençoar o convento, e os eventos estranhos diminuíram com o tempo. No entanto, até hoje, as freiras mais velhas ainda falam sobre aquela noite, sobre as lágrimas da estátua e o que aquilo poderia significar. Alguns acreditam que foi um aviso, enquanto outros têm certeza de que algo muito mais sombrio rondou o convento naquele dia. Quanto a mim, toda vez que passo pelo pátio e vejo a estátua de Nossa Senhora, sinto o arrepio. Seu olhar ainda parece seguir quem passa. E, embora suas lágrimas tenham desaparecido, a sensação de que algo permanece nunca me abandonou. Eu já estava no convento há quase 5 anos, quando algo aconteceu, algo que, até hoje, ninguém consegue explicar. O convento onde vivíamos era antigo, com mais de 200 anos. Suas paredes de pedra e corredores sombrios carregavam histórias de fé, mas também de sofrimento. Sempre houve boatos entre as freiras de que, à noite, era possível ouvir vozes. Vozes baixas, como sussurros. Algumas diziam ser apenas o vento, mas outras acreditavam que eram espíritos inquietos, talvez almas de freiras que ali viveram e morreram. Era uma noite comum de inverno, quando o frio parecia cortar a pele. Eu estava de plantão para as orações noturnas. Minha função era apagar as luzes da capela e certificar-me de que tudo estava em ordem antes de me recolher. O convento estava silencioso, como sempre, exceto pelo som ocasional do vento que atravessava os corredores estreitos. No entanto, naquela noite, algo parecia diferente. O silêncio parecia pesado, quase palpável. Enquanto caminhava pelo claustro, senti o arrepio percorrer minha espinha. Não era apenas o frio. Era uma sensação de estar sendo observada. Tentei ignorar e continuei meu trabalho, mas, de repente, ouvi um sussurro, fraco, quase imperceptível, mas claramente vindo de um dos corredores à minha esquerda. Parei, tentando identificar a origem do som. Meu coração começou a bater mais rápido. Irmã? Chamei, esperando que fosse apenas uma das freiras. Ninguém respondeu. Respirei fundo e decidi verificar. Peguei uma vela que carregava comigo e entrei no corredor. Ele levava uma parte antiga do convento, uma ala que raramente era usada. Enquanto caminhava, os sussurros continuaram. Eram suaves, mas agora pareciam múltiplos,
como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, em vozes tão baixas que era impossível entender o que diziam. Quando cheguei ao final do corredor, deparei-me com uma porta que levava a um antigo depósito. Estava entreaberta, a vela tremulava em minha mão e, por um momento, pensei em voltar, mas algo me puxava, como uma curiosidade mórbida. Empurrei a porta devagar, e o que vi fez meu coração quase parar. No centro do pequeno cômodo, havia uma cadeira de madeira. Sobre ela, uma velha túnica de freira estava cuidadosamente dobrada. Isso, por si só, não era assustador, mas o ar dentro daquele lugar era pesado, quase sufocante. E então ouvi novamente. Os sussurros estavam ali, ao meu redor, mas não havia ninguém. De repente, senti algo tocar meu ombro. Dei um salto e me virei rapidamente, mas não havia ninguém atrás de mim. Apenas o vazio do corredor. Tremendo, comecei a recuar, mas, antes que pudesse sair completamente, ouvi uma risada. Não era uma risada alegre. Era baixa, rouca, como se alguém estivesse zombando de mim. Corri de volta para a capela e encontrei Irmã Teresa, uma das freiras mais velhas, rezando. Contei a ela o que havia acontecido e seu rosto ficou pálido. Ela segurou minha mão com firmeza e disse: "Não volte lá. Aquele lugar está marcado." Ela então explicou que, muitos anos atrás, uma jovem noviça havia desaparecido misteriosamente no convento. Disseram que ela foi vista pela última vez entrando naquela ala antiga, mas nunca a encontraram. Desde então, os sussurros começaram. Naquela noite, o padre foi chamado para abençoar o claustro. Todos nós nos reunimos na capela para rezar. Durante a cerimônia, as velas tremulavam como se algo invisível estivesse ali. O padre aspergiu água benta pelo convento e rezou orações de exorcismo. Mas, enquanto ele rezava, os sussurros começaram novamente. Todos nós ouvimos. Era como se viessem de todas as direções, enchendo o espaço com uma presença que não podíamos ver. Depois daquela noite, a ala antiga foi lacrada. Ninguém mais tinha permissão para entrar lá. Mas, às vezes, durante as noites mais silenciosas, ainda é possível ouvir os sussurros. Eles são um lembrete de que o passado do convento guarda segredos que talvez nunca devêssemos tentar desvendar. Quanto a mim, sempre que passo perto daquele corredor, sinto a mesma sensação de estar sendo observada. E, em noites de oração, me pego olhando para a porta lacrada, imaginando se os sussurros algum dia cessarão. O convento onde vivi por quase 12 anos sempre foi um refúgio de paz e oração. Mas, ao longo dos anos, boatos sombrios começaram a circular entre nós. Havia uma história que era passada como um sussurro entre as freiras mais antigas, a de Irmã Clarice, uma noviça que desaparecera misteriosamente na década de 1940. Alguns diziam que ela fugira, outros que algo mais sinistro havia acontecido. O que ninguém podia negar era que, mesmo depois de tantos anos, sua presença ainda era sentida. Tudo começou numa noite fria de outubro. Eu estava encarregada de cuidar da biblioteca, um lugar que amava pela tranquilidade e pela luz suave que as velas proporcionavam ao ambiente. Mas, naquela noite, algo parecia fora do lugar. Enquanto organizava os livros, percebi que uma janela estava aberta, e o vento fazia as cortinas balançarem como se fossem mãos puxando algo invisível. Aproximei-me para fechá-la, mas, assim que o fiz, ouvi o som de passos atrás de mim. Virei-me imediatamente, esperando ver uma das freiras, mas a biblioteca estava vazia. "Irmã?" chamei, mas minha voz ecoou sem resposta.
Meu coração acelerou. Decidi terminar meu trabalho rapidamente e voltar para meu quarto. Enquanto organizava os últimos livros, algo caiu da prateleira. Era um diário, velho e empoeirado, com a capa já desbotada. Peguei-o e abri, curiosa. As páginas estavam escritas com uma caligrafia delicada e, à medida que lia, percebi que pertencia à irmã Clarice. Ela descrevia seus dias no convento, sua luta interna com a fé e seus sonhos de liberdade. Mas, nas últimas páginas, o tom mudava. As palavras se tornavam confusas, com frases repetidas e rabiscos como se ela estivesse lutando contra algo. A última frase que consegui ler dizia: asterisco, eles não me deixarão sair. Asterisco. Naquele momento, um vento forte percorreu a sala, apagando as velas. Fiquei no escuro, com o diário nas mãos, incapaz de me mover. E então ouvi um choro, suave, vindo de algum lugar entre as prateleiras. A voz parecia de uma jovem, assustada, perdida. Quem está aí? Minha voz saiu trêmula. O choro parou abruptamente. E, no silêncio que se seguiu, senti uma presença, uma sensação de que algo ou alguém estava me observando. Corri para a saída, mas, antes que alcançasse a porta, ela se fechou com força na minha frente. Fiquei paralisada e, no canto do meu olho, vi uma figura. Era uma mulher de véu, com o rosto pálido e os olhos profundamente tristes. Ela me olhou por um momento, como se quisesse dizer algo, mas desapareceu antes que eu pudesse reagir. Na manhã seguinte, contei o que havia acontecido para a irmã Beatriz, uma das mais antigas do convento. Seu rosto ficou pálido, e ela me levou para o jardim, longe dos ouvidos das outras. Você viu Clarice? Não viu? Perguntou. Contei tudo, e ela suspirou, como se carregasse um peso há anos. Então, me revelou que, na época de Clarice, rumores diziam que ela havia se apaixonado por alguém de fora do convento e planejava fugir. Quando isso foi descoberto, foi severamente punida e trancada em uma pequena sala na ala oeste. Acreditavam que isso a faria refletir e voltar ao caminho da fé. Mas, dias depois, ela foi encontrada morta. Diziam que havia tirado a própria vida. Desde então, sua alma parecia vagar pelo convento, presa entre o desejo de liberdade e a culpa que carregava. Voltei à biblioteca naquela noite, determinada a entender o que Clarice queria. Levei uma vela e o diário comigo. Sentei-me no centro da sala e comecei a rezar. Irmã Clarice, se você está aqui, diga-me o que quer. Como posso ajudá-la? A sala ficou gelada e, de repente, as prateleiras começaram a render. O diário, que estava ao meu lado, abriu-se sozinho na última página. As palavras, eles não me deixarão sair, começaram a brilhar como se fossem escritas naquele momento. E, então, ouvi sua voz, sussurrando. Eu só queria partir. Prometi a ela que rezaria por sua alma, que pediria ao padre para abençoar o lugar onde ela estava confinada. E, por um breve momento, senti uma paz incomum preencher a biblioteca. Era como se ela tivesse ouvido. No dia seguinte, contei tudo ao padre, e ele organizou uma cerimônia de bênção na ala oeste. Enquanto rezávamos, senti a mesma presença, mas, dessa vez, era suave, quase agradecida. Desde então, os acontecimentos estranhos diminuíram, e a biblioteca pareceu mais leve. Mas, às vezes, ao passar pelas prateleiras, ainda sinto como se alguém estivesse lá, observando. Talvez Clarice finalmente tenha encontrado a paz,
mas uma parte dela sempre ficará com o convento, como um lembrete de sua trágica história.